No inverno de 1120, a costa da Normandia foi palco de um dos desastres marítimos mais trágicos e chocantes da Idade Média, o naufrágio do navio branco. Este evento não só alterou o curso da história da Inglaterra, mas também deixou uma marca profunda na memória coletiva da época. Aqui estão 10 fatos trágicos e chocantes sobre esse desastre. Perda do herdeiro ao trono. O desastre mais significativo foi a morte de Guilherme Adelin, único filho legítimo do rei Henrique I da Inglaterra. Sua morte mergulhou o reino em uma crise de sucessão, levando a um período de guerra civil conhecido como anarquia. Desprezo pelo mar. A tragédia foi exacerbada pela arrogância e confiança excessiva dos passageiros. A bordo, estavam muitos jovens nobres que passaram a noite bebendo e festejando, subestimando os perigos do mar noturno e as condições adversas. Navegação imprudente. Thomas Fitzstephen, o capitão do navio, era um marinheiro experiente. No entanto, ele permitiu que a tripulação também participasse das festividades, resultando em uma navegação imprudente que acabou sendo fatal. Clima traiçoeiro. A noite do naufrágio foi marcada por um clima severo. A combinação de escuridão, mares agitados e clima frio criou um cenário perfeito para a tragédia. Falha de resgate. Havia outro navio que partiu antes do navio branco, transportando o rei Henrique I. Quando o desastre aconteceu, não havia meios eficazes para avisar ou resgatar rapidamente os náufragos, selando o destino dos passageiros. A única sobrevivente, dos cerca de 300 passageiros e tripulantes, apenas uma pessoa sobreviveu, um jovem açougueiro chamado Berold. Ele conseguiu agarrar-se a um pedaço de destroço e foi resgatado na manhã seguinte. Desespero e pânico. Os relatos indicam que, enquanto o navio afundava, o desespero tomou conta. Pessoas tentavam se agarrar umas às outras ou a qualquer coisa flutuante, mas a maioria sucumbiu ao frio ou se afogou. Reputações manchadas. A tragédia manchou a reputação de muitas famílias nobres. A perda de tantos jovens da nobreza em uma única noite foi um golpe devastador para a aristocracia anglo-normanda. Mudança no legado real. A morte de Guilherme Adelin levou Henrique I a nomear sua filha Matilda como herdeira, desafiando as normas de sucessão masculina. Isso resultou em resistência e, eventualmente, na guerra civil quando seu primo, Estevão, reivindicou o trono. Impacto duradouro. O desastre do navio branco não foi apenas uma tragédia pessoal e familiar, mas também um evento com profundas consequências políticas. A instabilidade resultante moldou a história da Inglaterra por décadas, influenciando a estrutura política e social do país. Décadas depois, os bardos ainda cantavam sobre a fatídica noite em que o navio branco encontrou seu destino. As águas ao largo da Normandia permaneciam como um túmulo silencioso para aqueles que haviam perecido, e a lenda do naufrágio continuava a assombrar as costas e os corações daqueles que ouviam a história. O desastre do navio branco era um lembrete sombrio da fragilidade da vida e do poder implacável do mar.